Bom dia, gente. Deus abençoe a todos, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ao ver esse vídeo, que todos possam estar e entrar na presença do Senhor, estudando a palavra de Deus, né? Que vocês possam ter um bom proveito do estudo. O último convite e o 10º capítulo, A Sombra das Imagens. Antes, vamos lá no YouTube e se inscreva, Maria dos Anjos Estudo Bíblico, e vai lá no sininho, toca no sininho, para receber as notificações e nós poder estudar a Bíblia juntos, ok? Deus abençoe, vamos orar? Pai Celeste, Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua sabedoria, Espírito Santo, conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor esteja sobre nós, nos ensinando tudo que nós estudar aqui, nós possa guardar na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tá bom? A Sombra das Imagens é o capítulo 10, hoje, do último convite, tá? Um episódio dramático se desenrola no livro de Daniel. A escolha é inflexível, clara, sem qualquer ambiguidade. Ouvem-se os gritos: obedeçam à lei da nação ou morra. Vixe! E morrer significa ser jogado vivo em uma fornalha ardente. Foi o que aconteceu lá, né? Nada de meio termo sem direito a recurso ou perdão. Obedeça ou morra, ou seja, queimado. Aqui está falando da estátua de Nabucodonosor, né? Aonde Misael é Daniel, Misael e Azarias. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel na fornalha, ele não estava, mas era dos amigos deles, né? Foi os nomes dados aos amigos de Daniel por Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E está falando deles ter sido colocado numa fornalha por não obedecer o rei Nabucodonosor, né? É uma história que a gente sabe de cor, né? Então, ou obedecia ou morria. Não se prostraram, então tinha direito à fornalha sem perdão, né? Mas mais adiante nós vamos ver. A questão, porém, é mais profunda. Adoração a quem iriam adorar? Pois, no fim das contas, todos nós adoramos algo nas trincheiras cotidianas da vida adulta. Escreveu o autor norte-americano David Forte Wallace. Não existe a opção de não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é adorar. Ou a fama, o dinheiro, as celebridades, o sexo, poder, qualquer coisa. Adoração não diz respeito somente à reverência religiosa, louvor ou cantar hino para a glória de Deus. Adoramos qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida. Os ateus também adoram. Sim, adoramos um celular, adoramos tanta coisa, uma TV, deixamos de louvar o Senhor para estar na frente de uma TV. Adoramos até o sono, deixamos de buscar a Deus para dormir, entendeu? Então, tem vários tipos de adoração, tá? Tem vários tipos. Por isso que a gente fala assim, cuidado, porque há vários tipos de adoração, tá? Vários, ok? A miniatura da crise final. O relato de Daniel ajuda a formar o cenário. É um pano de fundo para o Apocalipse, no qual estão as 3 mensagens angélicas,
né? Embora a data não seja citada, acredita-se que o fato tenha ocorrido por volta de 594 a.C. e o seu tempo sagrado, levando para longe os cativos. Dentre os exilados havia 4 jovens judeus, né? 4 jovens judeus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes, como eu falei, foi trocado. Esses eram os nomes hebreus. Deixa eu ver. Aí foram mudados para nome babilônico: Belsazar, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor trocou. Em vez de trabalhar como escravo em uma mina insalubre ou algo do tipo, esses rapazes de sangue hebreu nobre foram levados para o palácio do rei, onde, depois de se sobressair em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntar. Está lá em Daniel 1, 11, 20, né? Daniel 11, verso 20. Passaram a servir o rei, tá? Eles passaram a servir o rei, tá? Por volta da mesma época, em 1594 a.C., o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigantesca em sua homenagem, né? Eu sei de como, mas eu vou ler aqui para vocês, entendeu? E mandou construir uma estátua de ouro gigantesca, né? Feita em sua homenagem. Ele ordenou a todos que adorassem a estátua. Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações, línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrarem e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Tu viu o que é isso? Para mim que serve a Deus, tá? Para outros que servem, que são fiel a Deus. Você viu uma ordem dessa diante de um rei? O rei decretar uma ordem dessa forma é bem difícil, né? Quem não se prostrar e não adorar, será mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel 3, 4, verso 4 e verso ao 6. Olha a ordem. Só tinha aqueles 4 jovens. Daniel, no momento, eu creio que teria ido fazer alguma diligência do rei. No momento ele não estava, mas os 3 estavam. Tinha 3 jovens obedientes ali. Contudo, obedecer a esse decreto violaria um dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Se obedecesse, não farás outro Deus diante de ti, tá? Então, que dificuldade, né? Era uma dificuldade imensa, imensa, não é isso? Violaria, né, a lei de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A lei de Deus é o padrão da justiça ao qual o povo de Deus é chamado a observar, né? E eles observavam. Aquele jovem observava a lei de Deus. No Antigo Testamento, Moisés instruiu o povo de Deus a guardar os seus mandamentos. Deuteronômio 30, verso 10. Ele sim instruiu ao povo que tinha guardado os mandamentos. No Novo Testamento, Tiago escreveu: pois quem guarda toda a lei e não tropeça em um só ponto se torna mas tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos, porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate, não é isso? Então, se nós tropeçar num só ponto, nós somos culpados de tudo. Aquele jovem ali, se ele se ajoelhasse e prostrasse, né? Prostrasse diante da estátua do rei Nabucodonosor, eles estavam tropeçando em todos os mandamentos. Por quê? Porque eles estavam adorando um outro Deus que não era Deus. Nabucodonosor. Você já pensou?
Difícil, muito difícil, né? Não cometa adultério também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo o transgressor da lei. Não é isso? Ela está lá em Tiago 2, 10 e 11. Então, ali aquele jovem ia mostrar, de duas uma, ou adorar a Deus, ou adorar a imagem, adorar a imagem de Nabucodonosor, né? Ou conforme expresso no Apocalipse, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, tá? Apocalipse 14, 12, né? Então, se nós guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé em Jesus Cristo, o que é que nós queremos se prostrando diante de imagem? Ou se prostra ou morre. Prefira morrer. É a melhor coisa que você faz. Foi que nem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles, no caso, né? Eles tinham que fazer uma escolha. Ou se ajoelhar diante de Nabucodonosor, ou obedecer a Deus, né? Um dos 10 mandamentos diz: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Não é isso? Nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Está lá em Êxodo 20, verso 4 e 5. Por isso, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a imagem. Eles adoravam somente o Criador, nada nem ninguém mais. Tu viu? Aqueles meninos lá era forte, muito seguro do que queria, não é isso? Por essa recusa foram levados à presença do rei, que perguntou Sadraque, Mesaque e Abednego: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se ajoelharam, não se prostraram perante a minha imagem que eu levantei de mim próprio? Tipo assim, né? Daniel 3,14. Sem hesitação ou rodeio, eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o Senhor Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Aleluia! E livrará das suas mãos, né? Ó Rei, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não nos prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou, né? Daniel, Êxodo 20, verso 4 e 5, e tem lá no verso 16 e 18 também, tá? Reunido tudo que historiadores sabem sobre monarca do Antigo Oriente Próximo, como Nabucodonosor. É certo que esses governantes não estavam acostumados a ser abordados nesse tom. A resposta do jovem, na melhor das hipóteses, não estava de acordo com a etiqueta apropriada para a corte, porque na corte o respeito ao rei era em primeiro lugar. Proferir palavras contra o rei era coisa absurda, né? Naquele tempo, vixe, na corte a gente não podia falar palavras que prejudicassem o rei, o reinado de alguém, né? Mantendo-se firme a própria palavra, ele os lançou vivo na fornalha ardente. Para ele não estava nem ali. Tipo, me desacataram. Não gostei. E eles jogaram lá. Convido você a ler o livro de Daniel 3, né? Para descobrir como a história termina. Tá bom? Leia Daniel 3 para tu entender mais. O ponto em questão aqui é adoração. Quem adoramos, pois todos adoramos algo. Quem você adora? Reflita. Quem você está adorando, né? Ao adorarmos o Senhor, aquele que em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há,
Êxodo 20, verso 11, ou adoramos alguma outra coisa. Ou nós adoramos o Deus que criou o céu e a terra, ou nós adoramos outra coisa, tá? E do azul. Ou adoramos ele, ou tem alguma outra coisa para nós adorar. O que eu quero dizer, tá? Depois eu falo. Adorar outra coisa, qualquer que seja ela, além de Deus que nos criou e nos mantém, é idolatria, com certeza. Não importa se a adoração é dirigida a uma estátua de ouro, à ciência, ou ao dinheiro, ao sexo, ou a qualquer objeto, ou ideia que transformamos em um Deus. Ele continua ela continua a ser idolatria, pois somente o Senhor nos criou, nos mantém, nos dá vida, e somente Ele merece nossa adoração. Uma das obras de arte mais famosas é a estátua em mármore do rei Davi, esculpida pelo artista renascentista Michelangelo, entre os anos de 1501 a 1504. Imagine se em pé diante do bloco de mármore exposto na galeria da Academia de Arte de Florença, na Itália. Imagine o rei Davi, que escreveu tanto salmo, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Imagine você ficar lá na frente e agradecendo-lhe por estar ali, por ser tão rico, extraordinariamente detalhado e esculpido, até as veias das mãos, ou até mesmo por existir. Rapaz, como se a estátua houvesse esculpido a si mesmo e se transformado na belíssima obra de arte que ela é. Em vez de elogiar e agradecer Michelangelo, seu criador, todo o seu louvor e sua honra são direcionados à própria criatura, como se ela houvesse feito a si mesma. Isso não faria sentido. Você concorda? Não faria. O que faz sentido é a adoração ao Criador. Embora não passe de uma analogia, essa reflexão sobre o Davi de Michelangelo retrata o cerne de toda a idolatria, a falsa adoração. Trata-se de adorar a criação ou algum aspecto dela. E é mesmo. Desde o eu até a estátua da celebridade ou a ciência. Adoração à idolatria em oposição ao Criador. Tudo que nós adora, pessoal, que não provém de Deus, nós estamos em oposição ao Criador. Conforme expressou Paulo, eles trocaram a verdade de Deus pela a mentira, não é isso? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de quem? Do Criador, o qual é bendito para sempre. Romanos 1, 25, tá? O mundo, as pessoas trocaram essa verdade aqui, tá? Pela mentira. E adorando a muitas coisas, criaturas, em lugar de quem? Do Criador. Vocês entenderam o espírito da coisa? Né? Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus advertiu seu povo contra a adoração a qualquer coisa que não fosse Ele. Ele advertiu: não farás para ti imagem escritura. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Entendeu? Então Deus advertiu, né, o povo dele. Não importa se fosse o sol, a lua, as estrelas, lá em Deuteronômio 4:19, ou os deuses das nações vizinhas. Está lá em Juízes 10:6, Deuteronômio 8:19,
1 Reis 11:33, Salmo 81:9, Jeremias 1:16. Sua adoração à idolatria era fútil e sem sentido. A adoração da gente à idolatria é fútil, sem sentido, não tem sentido nenhum. Porque a idolatria, por exemplo, tem pessoas que se apaixonam por um cachorro. Eu tenho 4, amo, já falei nos vídeos anteriores, né? Mas eu não idolatro eles, não. Tem pessoas que deixam de amar um ser humano para amar um cachorro, como eu já falei no vídeo anterior, tá? Temos que amar nossos animais? Temos sim, amo os meus, tá? Mas é fútil a idolatria com aquilo dali. Nós temos que adorar o Criador, tá? O profeta Isaías retratou como essa prática era desprovida de significado. Lá em Isaías 44, 14, 17. Um homem corta para si, está escrito assim: o homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ou ao homem para queimar como parte de sua madeira. Ele se aquece e também assa o pão, né? Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se esquece e diz: já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e prostra-se. E lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Você viu? De uma coisa. Gente, me perdoem aí a expressão. Desculpa a expressão, mas é a real, não tem desculpa não, né? Mas daquilo que tu pega, um pedaço de pau, que tu cortou, ele não sentiu, ele não saiu sangue, ele não fez nada. Aí tu faz uma imagem de escultura, ou do gesso, ou seja do que for, e tu faz, né? Dela tu cozinhou, ela serviu do fogo, serviu de tudo, tá? E não sentiu uma dor, ela vai servir para te responder em oração? De jeito nenhum. Mas mudaram a palavra de Deus mentira e fizeram com que muitos sejam enganados, tá bom? Em algumas culturas, as pessoas são sofisticadas demais para fazer exatamente aquilo contra o que Isaías advertiu nessa passagem. O princípio, porém, é o mesmo. Tudo que toma o lugar de Deus em sua vida é o quê? Falsa adoração. Você viu o capítulo que nós leu agora, de Isaías 44, 14, 17? O que o homem faz, tá? Então, tudo que o homem faz em lugar de Deus, na vida dele, é falsa adoração. Então, não provém do Senhor. Essas coisas não provêm de Deus, ok? E não importa o que seja, nada pode fazer para salvar, mais do que o dinheiro ou o poder podem conseguir. Mais cedo ou mais tarde, a força da gravidade leva todos nós de volta ao pó. É verdade. Verdade. De onde viemos? Nossa única esperança e salvação se encontram aonde? No Senhor, no seu Evangelho, tá? No seu Evangelho eterno. A nossa esperança não está em outro Deus. A nossa esperança não está em outra coisa. Está no Evangelho do Senhor. No Senhor. Jesus Cristo em seu Evangelho eterno. Somente Deus merece ser adorado. Nenhum outro merece ser adorado. Somente Deus.
Fama, sexo, poder, ciência, tecnologia ou nenhum desses ídolos tem poder para nos salvar mais do que um pedaço de madeira ou uma foto na parede. Nenhum desses tem poder para nos adorar, mas somente Deus tem poder para ser adorado. Esses deuses, esses ídolos não têm poder para ser adorado. Uma vez, minha sogra perguntou para mim, ela me fez uma pergunta. Fui passear na casa dela e ela falou para mim assim, minha filha, eu vou te perguntar uma coisa. Como que vocês conseguem orar sem olhar para aquele que você está orando? Eu falei, a senhora quer saber mesmo? Vou lhe explicar. Porque nenhuma imagem, nenhuma é para ser adorada, porque ela não tem nenhuma estátua, nenhuma imagem, tem poder para ser adorada. Nenhuma. Nenhuma sequer. Ok? Só quem merece a nossa adoração é Deus. Ele nós sabe que é vivo. Ele nós sabe que ele está aqui neste momento passando o estudo junto comigo, para que esse estudo te alcance. Tá entendendo? Então, ele sabe. Ele pode. Outro não. Outro não pode. Tá? Adorai somente aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, tá? Somente ele. Porque hoje, se tu existe, tu foi criado. Tu não veio do acaso que nem nós estudou ontem, tá? Se hoje tu existe, tu fala, tem um sopro do Espírito transmitindo a minha voz, transmitindo a tua voz. Então, olha para o Criador do céu e da terra e tu vai ver. Quem fez os ventos, quem fez tudo, e aí, por fim, ainda deu o filho dele, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E por fim, vai nos restaurar essa terra e nos dá para morar cheia de poder e grande glória. Então, não há outro ser que mereça ser adorado. Não existe. É somente Deus, ok? A experiência de Sadraque e Abednego, em sua recusa a adorar a estátua, está diretamente ligado a 3 mensagens angélicas, tá? Em Daniel 3, a expressão adorem a imagem de ouro ocorre 6 vezes no versículo 5, 7, 10, 12, 14 e 18. O livro do Apocalipse, no capítulo que antecede as 3 mensagens angélicas, que é o capítulo 14, né? E culmina nelas, adverte a quanto tempo futuro de perseguição, ameaçadas de morte. As pessoas serão forçadas a adorar a imagem. Muitos já foram mortos mesmo. E muitos já foram ameaçados de morte. Para adorar, forçada a adorar a imagem, tá? Apocalipse 13, 15. Assim como em Daniel 3, a questão da mensagem angélica usa o vocabulário de Daniel 3, quando adverte contra a adoração falsa à imagem. Viu? Apocalipse 14, 9 ao 11. Que aparece pela primeira vez em Apocalipse 13. Em suma, a primeira mensagem angélica começa com o Evangelho eterno, aleluia, o verso 6 do capítulo 14 de Apocalipse, tá? E as boas novas de Jesus, nosso Criador e Redentor, cuja justiça nos dá esperança na hora do seu juízo, além de nos conclamar a temer a Deus e dar glória. No verso 7 do capítulo 14, ele manda dar glória a Deus, tá? Verso 7, capítulo 14 de Apocalipse. A ele, a mensagem do primeiro anjo chega ao auge e encerra com um chamado à adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar. Isso está no verso 7 do capítulo 14, no verso 6 do capítulo 14, no verso 7, tá? Do capítulo 14 de Apocalipse.
e a fonte das águas, né? E também estabeleceu no Éden o 7º dia como memorial da criação. Amo falar disso. Amo, né? Memorial da criação. Conforme veremos, esse convite para adorar o Criador se torna mais evidente na mensagem do terceiro anjo. Quanto à adoração da imagem, nesse momento, o tema da adoração envolverá o mundo inteiro, né? Conclusão: todos nós adoramos, em última instância, adoramos uma destas duas opções, a criação ou o Criador. A primeira, a criação caída, é do que necessitamos ser salvos. A segunda, o Criador, é o único capaz de nos salvar dela. Criação ou Criador? A quem adoraremos? A quem tu está adorando? A criação ou o Criador? Digno de ser adorado é o Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Grandioso Pai eterno, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esses minutos, queremos te agradecer pela tua presença e que a graça de Deus esteja com todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem e que Deus possa abençoar grandemente a cada um e ensiná-los que a adoração somente a ti, Jesus. Em teu nome é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? O capítulo 11 de amanhã, o fim de Babel, ok? É o título, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e ficam com Deus.